Aí é legal que todos os membros da banca ativem a câmera, para poder aparecer na gravação. Vou pedir então para o professor Richard, professor Cerquinho, para ligarem a câmera. Isso. Aí assim já grava, já registra, né? Que todos os membros da banca estão presentes. Então, só dando abertura, né? Essa é uma defesa pública de tese de doutorado. O doutorando é o Fernando dos Santos Almeida. Ele vai trabalhar o título A Evolução da Marca Zé Gotinha e o Modelo de Engajamento do Público, um olhar sobre campanhas publicitárias de vacinação. Né? A banca ela está composta por mim, que sou o orientador, né? Pela professora doutora Gisele Merino, pelo professor doutor Richard Perassi, os dois são membros do Pós-Design, e pelo membro externo, o professor Luiz Carlos Cerquinho de Brito, da Universidade Federal do Amazonas. Então, o candidato ele tem até 50 minutos, eu orientei para ele falar 30, 35, né? Então, espero que ele me obedeça. Não sei se ele vai conseguir, né? Mas, então, eu vou passar a palavra agora para o Fernando, e depois cada membro da banca vai ter até 20 minutos para formular perguntas e dialogar com o candidato. Fernando, boa sorte. Vou desligar minha câmera agora e agora é com você. Muito obrigado, professor. Vocês me escutam direitinho? Sim, perfeito, Sim, Fernando. sim. E, professora Gisele, só uma dúvida. Eu tenho acesso agora à passagem dos slides? Sim, já coloco você aqui de apresentador. Já está, Fernando. Atestando está certo. Bom dia, professora, professores, membros da banca, meus amigos, colegas, família que veio assistir. Meu nome é Fernando Almeida, vou fazer agora a apresentação da minha defesa de tese, intitulada Evolução da Marca Zé Gotinha e o Modelo de Engajamento do Público, um olhar sobre campanhas publicitárias de vacinação. Eu estruturei a pesquisa e também a apresentação na forma como está ilustrado aqui na tela. Apesar de uma representação de mapa mental, eu vou fazer uma apresentação linear, começando pelos pontos da introdução, seguindo pelo desenvolvimento e terminando na conclusão. Para falar um pouco do contexto dessa pesquisa, eu me apresento brevemente aqui na minha trajetória de pesquisador. Sou formado em design gráfico aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu fiz o meu mestrado na PUC do Rio de Janeiro. Depois eu tive uma oportunidade de estudo de trabalho junto da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio, e foi meu primeiro contato com o estudo da imagem do Zé Gotinha e os impactos das campanhas que usam a imagem dele na saúde pública brasileira. Posteriormente, eu fiz o meu ingresso aqui no programa de pós para fazer o meu doutorado dentro desse assunto, com uma pesquisa originalmente um pouco diferente, mas ainda dentro desse mesmo tema. Um ano depois do ingresso, eu também ingressei no curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela UFSC, acreditando que algumas ferramentas do ensino de ciências da vida podem contribuir para esse meu grande projeto de divulgação da saúde. E eu fui agraciado um ano depois com uma bolsa de doutorado sanduíche pelo programa de internacionalização da UFSC para fazer parte da minha pesquisa de doutorado na Escola de Saúde Pública da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Foi bem quando a pandemia de Covid-19 aconteceu, alterando a pesquisa que eu tinha proposto originalmente. E eu também iniciei uma plataforma de divulgação da ciência da saúde, chamada Gotas de Saber, numa tentativa de aplicar os conhecimentos que eu pesquiso. Agora, quanto ao contexto específico dessa pesquisa, né, eu vou passar rapidamente. Primeiro, que o Brasil é reconhecido internacionalmente por ter estabelecido uma cultura de vacina e conta com índices de adesão à campanha de imunização tendendo a ser mais alto do que outros países. E atribui-se muito do início dessa cultura de vacina, que foi intencional, foi construída, com a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, na década de 1980, cuja marca, mascote, é o Zé Gotinha.
E mesmo em campanhas que não são de gota de vacinação contra poliomielite ou paralisia infantil, popularmente conhecido, o Zé Gotinha ainda assim se tornou símbolo do Sistema Único de Saúde brasileiro e do combate a outras doenças. É reconhecida essa cultura vacinal do Brasil. Desculpa, eu acho que eu li esse slide no momento, ao invés do slide anterior. Mas vacinas são comprovadas no combate a doenças. É reconhecido como um problema do século XXI a hesitação, o ceticismo contra vacinas, e é reconhecido como um problema que não é de falta de informação, mas sim de falta de confiança nessa tecnologia. Agora sim, o Brasil é reconhecido por uma cultura de vacinação construída. Parte dessa cultura se atribui à campanha de vacinação contra a polio, e o Zé Gotinha é mascote dessa campanha. O design é reconhecido como tendo uma das suas potencialidades o estabelecimento ou o trabalho dessas relações afetivas com o público usuário. E compreender como o design contribui para o estabelecimento de relações de confiança com o público pode contribuir também para ações de saúde pública futuras. Dado esse contexto, o problema de pesquisa a ser respondido aqui é como o domínio das funções do design nas estratégias de comunicação visual adotadas nas campanhas do Zé Gotinha explica o sucesso e a aceitação popular que a personagem apresenta ao longo de sua história. O objetivo geral dessa tese é avaliar de que forma o domínio do design aplicado às estratégias de comunicação de campanhas públicas do Zé Gotinha explica o sucesso e a aceitação popular da personagem. Como objetivos específicos, foram definidos: definir os fundamentos sobre as funções da linguagem do design que balizam a pesquisa para serem aplicados no contexto de campanhas informativo-publicitárias de saúde pública, organizar os elementos estratégicos adotados pelas campanhas que utilizam a imagem do Zé Gotinha segundo sua evolução, amplitude e perenidade frente ao contexto digital contemporâneo, relacionar as características interativas da era digital com as respostas do engajamento do público e os efeitos socioculturais das campanhas informativo-publicitárias de saúde pública, e sintetizar os pontos de contato entre as funções do design e as características das campanhas informativo-publicitárias de saúde pública com a personagem Zé Gotinha e as propriedades do engajamento do público. Eu faço notar aos professores da banca que o texto da tese conta com 5 objetivos específicos. Eu cortei o primeiro e agora eu fico só com esses 4. Definidos a partir da taxonomia de Bloom. Eu reconheço também que eu parto nessa pesquisa já de algumas inferências feitas a priori, alguns pressupostos, e eu procuro esclarecê-los a fim de deixar claro os vieses da pesquisa. Primeiro, que fatores socioculturais afetam a circulação de conhecimento e a percepção pública da saúde, e que um estudo interdisciplinar que integra análise sociohistórica, divulgação científica e comunicação visual pode contribuir para o entendimento de cenários complexos. Os instrumentos e métodos adotados nessa pesquisa, se trata de uma pesquisa de natureza básica, com objetivo descritivo e exploratório, com uma abordagem qualitativa, procedimento bibliográfico documental e de levantamento de dados no período desde o início das campanhas que são protagonizadas pelo Zé Gotinha, até a finalização dessa pesquisa. Foi realizada uma revisão de literatura das publicações presentes na base de dados Scopus, dentro dos temas da pesquisa, além de matérias jornalísticas publicadas, entrevistas com agentes atuantes nessas campanhas e monografias acadêmicas que abordam, de alguma forma, temas que são relevantes a essa tese. Eu dou aqui um destaque à pesquisa realizada especificamente com mídia visual, né? Uma pesquisa sobre o uso das imagens, as repercussões socioculturais delas e a dinâmica entre esses dois. Eu trago aqui alguns conceitos fundamentais dessa pesquisa, também a fim de esclarecer os vieses dela. Eu trago aqui esses 2 pensamentos da modernidade e da pós-modernidade, localizando essa pesquisa dentro das ciências sociais. Modernidade sendo essa
essa filosofia, esse modo de pensar, surgido no século XIX, junto com o advento da Revolução Industrial, que que pretendia teorias universais sobre o mundo através da observação, do raciocínio, conhecido como método científico positivista. Essa forma de articular o pensamento funciona para perguntas que sejam a respeito do mundo natural, empírico, passivo de experimentação, mas através só dessa perspectiva estritamente empírica, não há como saber sobre conceitos não observáveis, como a subjetividade, a moralidade, a causalidade. Enquanto os modernistas buscam criar teorias universais sobre a realidade, a história, a humanidade, a teoria pós-modernista, que é inspirada no modernismo, reconhece a impossibilidade disso e procura trabalhar com uma abordagem narrativa e dialógica de questões relacionadas à subjetividade, política, e apesar de serem visões diferentes do mundo, elas oferecem subsídios para diferentes tipos de discussão. Então, nessa tese, por exemplo, eu trabalho com categorias de comunicação, de linguagem, em que o pensamento modernista contribui, mas também questões de subjetividade, questões de problemas humanos, podem ser também observados por uma perspectiva pós-moderna. O conceito de design aqui trabalhado nessa tese é entendido como design como metodologia de projeto para solucionar problemas, em particular problemas de comunicação, de natureza visual, de informação, e o design sendo uma interface entre a tarefa, entre o objetivo a ser alcançado e o público, o usuário final. Então, a tentativa de aproximar esses dois. Mídia é um conceito usado para significar suporte ou conjunto de ferramentas usados para armazenar e entregar informação ou dados. Também pode expressar o conjunto de meios de comunicação social ou o coletivo das indústrias de comunicação e os profissionais envolvidos. Existe aqui também o conceito de divulgação científica, que é um termo pouco utilizado no design, mas utilizado bastante no jornalismo e nas ciências biológicas, que se refere à transmissão de conhecimento, de informação de natureza científica ou da saúde. Marketing social, outro conceito também não muito familiar ao design, mas que diz respeito a marketing, publicidade e propaganda, que tem como intenção promover mensagens de cunho social, também muito utilizado na saúde pública. E esse conceito de saúde global, que reconhece que problemas de saúde encarados em diferentes partes do mundo podem ter soluções compartilhadas e pensadas junto. Um exemplo pungente disso é a pandemia de Covid-19, que serviu de contexto para parte dessa pesquisa ser desenvolvida. Então, esses são conceitos que, ainda que de natureza interdisciplinar, muitas vezes dizem respeito a fins comuns e que serviram de fundamento conceitual teórico para esse trabalho. Eu realizei uma revisão de literatura sistemática a partir da base de dados Scopus para ver publicações dentro de assuntos e temas pertinentes a essa pesquisa, numa tentativa de garantir o ineditismo, relevância e não trivialidade dessa tese. Essa revisão de literatura serviu também para oferecer uma visão crítica do estado da arte de pesquisa nesse campo, permitindo identificar teorias, métodos e lacunas relevantes nas pesquisas já disponíveis na rede. Foram definidos recursos necessários para a elaboração dos protocolos da revisão e também critérios aplicados na busca desses trabalhos, avaliação e análise de dados, coletados para a identificação de trabalhos relacionados e daqueles que se aproximam e podem contribuir e que puderam contribuir para a pesquisa. Então, de um total de 415 trabalhos identificados por pesquisa de string, de fio, com termos-chave pertinentes a essa pesquisa, na intenção de responder algumas perguntas dessa revisão de literatura, com a leitura desses elementos textuais, títulos, palavras-chave, resumos, esse número foi reduzido até 15 trabalhos reconhecidos que têm relação direta com os assuntos trabalhados aqui. Porém, essas pesquisas anteriores que foram encontradas se concentram principalmente na história da personagem Zé Gotinha, outras campanhas de saúde que adotam outras estratégias
para engajamento do público, ou que focam em recursos específicos de determinadas formas de expressão, como teatro, audiovisual ou política. Portanto, não foi encontrado outro estudo com essa mesma abordagem, com esse mesmo enfoque, né, dessa tese. Aqui eu entro no desenvolvimento, propriamente, trazendo aqui 3 funções do design reconhecidas e referenciadas aqui pelo Lobach, que são funções do design podendo ser mais ou menos planejadas intencionalmente, mas que podem ser identificadas em todo produto de design. Eu trago aqui as funções prática, estética e simbólica. A função prática está relacionada a características físicas, materiais e operacionais dos suportes técnicos ou tecnológicos, no caso de impressos como cartazes, folhetos e outdoors, que são pertinentes no estudo, na pesquisa de saúde pública aqui no Brasil. A impressão não pode ter falhas que comprometem a visibilidade ou leiturabilidade da mensagem. No caso de suportes eletroeletrônicos, como televisões e telefones, smartphones, devem manter a integridade e ordenação correta dos sinais, sem falhas ou ruídos que também interfiram no processo comunicacional para que a mensagem chegue no usuário final. E no caso de plataformas digitais e de interfaces interativas, para redes sociais, por exemplo, elas têm que dispor de maneira correta e eficiente os recursos que permitam essa boa interação, seja ela síncrona ou assíncrona, das pessoas usando com os emissores dessa mensagem. Quanto à função estética do design, os valores de atração e de atenção na composição das mensagens dizem respeito a essa função da estética. E o valor de atração de um produto está diretamente relacionado à estética do produto. Por exemplo, cores, formas, figuras, relações de proporção, contraste ou harmonia nas imagens podem ser mais ou menos atraentes para as pessoas do público de interesse. Enquanto o valor de atenção está relacionado à semântica ou à significação e depende da interpretação das pessoas receptoras dessa mensagem. A função simbólica relaciona a subjetividade e o repertório de experiências e saberes do público, possibilitando uma rede de significados para essa leitura. Envolve fatores sociais, culturais, políticos e econômicos e também associa-se a valores pessoais, sentimentais e emotivos dessa audiência. Similarmente, são reconhecidos também níveis de comunicação que dialogam com essas funções do design, e esses são os níveis técnico, semântico e de eficiência da comunicação. O nível técnico corresponde também à função prática do design, que tem a ver com o suporte da comunicação, né? Tem a ver com a possibilidade de se estabelecer um canal de comunicação, seja pela voz, seja por mídia também virtual, impressa, e tem a ver com a possibilidade desse meio físico ser preservado para que a comunicação possa acontecer. Então, diz respeito aos suportes, aos meios, os formatos de transmissão da mensagem, que influenciam no caráter da mensagem, porque o meio também é a mensagem. O nível semântico diz respeito ao significado, ao sentido das unidades linguísticas da comunicação e ao conteúdo informacional presente nessas mensagens. No caso das campanhas do Zé Gotinha, em geral tem a ver com vacinação, com mensagens relacionadas à saúde pública. E o nível eficiente diz respeito ao sucesso dessa comunicação. No caso das campanhas de saúde, diz respeito à mudança de comportamento efetiva. Que não só a comunicação seja estabelecida, mas que possa se apontar algum sucesso dessa comunicação no sentido de compreensão ou de mudança de hábito. E agora falando especificamente do objeto da pesquisa, que é a mascote Zé Gotinha, eu remonto aqui para a origem do personagem, na década de 80, em 1986, quando o Brasil, junto com outros países, iniciaram esforços para a erradicação do poliovírus, causador da poliomielite. E esse momento é marcado por uma mudança tecnológica da suspensão do uso da vacina Salk, que é injetada, para a vacina Sabin, que são gotas aplicadas por via oral. Além de outras mudanças tecnológicas, também tem esse marco
da mudança da forma como essa vacina era aplicada. E na intenção de se criar uma marca para a campanha de vacinação contra a polio, houve essa preocupação em ter essa mensagem vinculada para as pessoas, que a campanha agora estava mais amigável, não causava dor às crianças, e tinha isso como pano de fundo, né? Então foi criado um personagem que é literalmente uma criança, uma gota de vacina personificada na forma de criança. E nesse projeto original aqui que aparece na tela, a ideia é representar essa criança em forma de gota, caminhando rumo à erradicação da doença em 1990. E essa mensagem é carregada de significado porque uma das principais consequências de se contrair poliomielite quando criança é a imobilidade, né? É a impossibilidade de caminhar, de pular. Então, essa representação, por mais simples que seja, carregava muito significado desde o começo. Mas um pouco mais de 10 anos antes do surgimento do Zé Gotinha, tem um outro mascote também de uma grande campanha governamental, que foi veiculada em 1972, a partir de 1972, da campanha Povo Desenvolvido é Povo Limpo, do governo federal. E além de também ter uma intenção de saúde pública e de questões sanitárias, era uma campanha de bons hábitos, de etiqueta, que procurava ensinar a população a se comportar bem, se vestir bem, tomar banho, ser aseado. E essa campanha contou com a mascote Sugismundo, que servia de mau exemplo, apesar de ser uma personagem simpática, doce, era sempre representada suja, desleixada, e servia para que outras personagens da campanha ensinassem ao Sugismundo, e a mensagem era: não seja você um Sugismundo. Mas pouco mais de 10 anos depois, a intenção com o Zé Gotinha era de fazer uma representação positiva, né, não negativa, a criação de uma figura arquetípica de saúde, de vida. E a criação da personagem foi feita junto com a população em 1987. A escolha do nome foi feita por votação popular, crianças submetiam seus votos por carta no correio, e o nome Zé Gotinha foi escolhido, e desde essa concepção em diante, a personagem sempre apresentou grande aceitação por parte do público, infantil e adulto. A personagem acabou permanecendo mesmo após a erradicação do poliovírus selvagem aqui no Brasil, e mesmo em campanhas que não envolvem a aplicação de vacina Sabin e que não dizem respeito à poliomielite, o Zé Gotinha acabou virando mascote de todas as ações do Sistema Único de Saúde e acabou ilustrando outras campanhas e também interagindo com figuras da cultura popular brasileira. Aqui no slide alguns exemplos, como a Carreta Furacão, a Xuxa, e o Zé Gotinha sendo usado na campanha de vacinação contra a gripe. Mesmo nos tempos atuais, durante a pandemia, quando um novo governo optou por não representar o Zé Gotinha nos esforços de vacinação, a população notou a ausência da personagem e se manifestou, foi notícia durante a pandemia, agora nos últimos anos, a falta que se sentiu da personagem Zé Gotinha, que mesmo tendo surgido há tantos anos atrás e por uma campanha que mudou seu caráter ao longo das décadas, pôde-se perceber, né, com o engajamento do público, que ela permanece ainda relevante, né, pertinente, e agora existem representações oficiais novamente usando a personagem Zé Gotinha. Essa é uma característica da era da informação, agora da contemporaneidade, que é a comunicação por via de redes sociais e da internet 2.0, que possibilita que as pessoas publiquem suas respostas, suas reações às campanhas em tempo real e compartilhem seus próprios conteúdos de maneira muito mais prolífica do que há décadas atrás. E a campanha do Zé Gotinha se apropria também dessa linguagem de memes, de divulgação popular, e emprega isso nos canais de comunicação oficiais, tanto do governo federal quanto de governos estaduais. Chegando aqui no ponto da discussão da tese, é possível perceber com esse levantamento das imagens, das referências teóricas,
que as ações de saúde que envolvem a personagem da gotinha levam em consideração essas funções do design, função prática, estética, simbólica, e também são bem-sucedidas nos 3 níveis de comunicação: técnico, semântico e estético, a se notar pelo sucesso do ponto de vista de campanha de saúde, com altos índices de adoção às campanhas de imunização, e a aceitação do público, percebido, né, durante a sua evolução, a amplitude de uso e a perenidade, permanência ao longo do tempo. Trazendo aqui os elementos metodológicos propostos no começo do trabalho, a questão como que o domínio das funções do design na estratégia de comunicação visual adotadas nas campanhas da Gotinha explica o sucesso e a aceitação popular que a personagem apresenta ao longo da história. Acredito que essa pergunta foi respondida de maneira positiva, dado a metodologia proposta, e que o objetivo geral de avaliar de que forma o domínio das funções do design aplicados às estratégias de comunicação das campanhas de saúde pública do Zé Gotinha explica o sucesso e a aceitação popular do personagem também foi alcançado. Desses 4 objetivos específicos: definir os fundamentos sobre as funções da linguagem e do design que balizam a pesquisa para serem aplicados no contexto de campanhas informativo-publicitárias de saúde pública; organizar os elementos estratégicos adotados pelas campanhas que utilizam a imagem do Zé Gotinha segundo sua evolução, amplitude e perenidade frente ao contexto digital da contemporaneidade; relacionar as características interativas da era digital com as respostas do engajamento do público e os efeitos socioculturais das campanhas informativo-publicitárias de saúde pública; e sintetizar os pontos de contato entre as funções do design, as características das campanhas informativo-publicitárias de saúde pública com a personagem Zé Gotinha e as propriedades do engajamento público. Também atingidos os 4 objetivos específicos e apresentada essa tese, né, ao final do trabalho, que é que o domínio das funções práticas e simbólicas do design nas estratégias gráficas adotadas nas campanhas do Zé Gotinha explica, no que diz respeito ao apelo estético e eficácia semântica da mensagem, o sucesso que a personagem apresenta em sua evolução, amplitude e perpetuidade e engajamento do público. Tendo sido realizada essa pesquisa, perspectivas de estudos futuros incluem outras explorações interdisciplinares que dialoguem estudos da comunicação visual, divulgação da ciência da saúde, o engajamento nas redes e subjetividade humana, porque se percebe que campos diferentes do saber e profissionais de áreas diferentes acabam trabalhando com fins comuns, com os mesmos objetivos, mas a partir de referenciais ou de utilizando métodos e instrumentos diferentes, mas que é possível essa colaboração e o design é um ótimo articulador dessas equipes, desses saberes interdisciplinares. E também a possibilidade de realização de um estudo quantitativo com as impressões que os usuários deixam online. Essa foi uma proposta a ser realizada nessa pesquisa, porque as impressões que as pessoas deixam nas redes como Twitter, Instagram, Facebook, geram muito conteúdo e que pode ser quantificável em termos de compartilhamento, de impressão, de curtidas, de criação de conteúdo. Então, esses dados estão disponíveis e dizem muito a respeito do engajamento, do sucesso dessas mensagens e também revelam um aspecto de diálogo das comunicações, em que não é só a criação de uma campanha que pretende alcançar um público e só transmitir informação num modelo de déficit de informação, de preencher uma lacuna que falta, mas sim com as pessoas tendo um direito de resposta para retroalimentar essa campanha, darem suas impressões. Então, você percebe que é um campo que, a exemplo também da pandemia de Covid-19, tem muito ainda a ser produzido, a ser investigado nesse sentido, e o campo de pesquisa no design é muito rico para possibilitar esse tipo de abordagem. E é isso, acredito que... Eu não sei quando é que a contagem do tempo começou, mas agradeço a presença de vocês. Tranquilo, Fernando.
tá? Dentro do tempo. Um minutinho só de diferença, mas eu acho que a culpa é minha. Eu insisti tanto que você reduzisse, né? E você foi... A culpa pelo 1 minuto de diferença é minha, não é sua. Né? Eu vou, então, de imediato, seguindo o protocolo, eu vou passar a palavra ao nosso membro externo, o professor Cerquinho, da Federal do Amazonas, né? Para que ele possa falar do seu trabalho e dialogar com você. Professor Cerquinho, o candidato é seu. O professor está só com o áudio, precisa ativar o microfone. Está sem áudio. Agora sim, só Agora tem que ativar o microfone. Ativar o microfone. Não, engraçado, né? Não. Está sem microfone. Veja, agora é no seu computador que você tem que desbloquear o microfone. A gente não está te ouvindo, isso aqui. Nada ainda. Acho que você tem que sair da sala e entrar novamente. A melhor coisa a fazer Não, sai, entra e na hora de entrar, professor, só aciona o microfone, tá? Eu estou fazendo isso. Deu certo. Tá Funcionou. falando. Falou? Agora Falou, sim. tá certo. Tá, obrigado. Bom, primeiramente, um bom dia a todos a este ato, né, de coroamento do trabalho do Fernando dos Santos Almeida. Agradecer ao professor Fialho e ao Fernando a confiança da partilha desse momento, né, do trabalho realizado. E agradecer também ao diálogo que vai ser efetivado hoje, junto com o Fernando, com o professor Fialho e aos colegas da banca aqui presentes. Primeiro ponto, né, a colocar a relevância temática do trabalho, né, tratando da análise de campanha de vacinação num tempo em que a gente vivenciou, né, bem recente, né, 2020, 2021, a situação da pandemia da Covid, né? Então, o tema do Fernando, ele aparece no momento, a definição desse objeto vai se constituindo anterior ao tema, anterior a essa situação da pandemia, né? E adquire maior visibilidade e importância dada a situação que nós vivenciamos, né? E que aponta, né? aponta a necessidade, né, do investimento em processos educativos da população, especialmente no que diz respeito à divulgação científica, né, a orientação científica para a tomada de consciência e para, né, o exercício desse direito da vacinação. Né? Então, apontamos inicialmente a relevância do trabalho. O trabalho ele apresenta os elementos obrigatórios, o trabalho acadêmico, a problemática está posta, referenciais conceituais também, a metodologia está posta, os objetivos postos e o contexto da investigação. Nós vamos tentar ser direto e breve no que diz respeito a que nós apontamos no trabalho, né? O trabalho ele apresenta uma abordagem interdisciplinar, que envolve a design, a comunicação, a divulgação científica e ainda a abordagem de política pública na área da saúde, seja no que diz respeito a essa política pública, como é que ela historicamente, em alguns pontos, vão se colocando a partir da década de 70, com a criação dos personagens que são evidenciados no trabalho, né, e focado no Zé Gotinha. E aí partimos, então, para dialogar um pouco com aquilo que está no trabalho em relação aos objetivos, em relação à abordagem conceitual, à metodologia, e apresentamos algumas sugestões. Em primeiro momento, eu acho que o Fernando
é necessário que ele faça um alinhamento, né? Há diversos eixos de objetivos colocados no trabalho, objetivos que não foram focados, né? Há exemplo, por exemplo, de analisar o comportamento do usuário. Se tornou difícil por conta da própria situação que o Fernando enfrentou no que diz respeito ao tempo da pandemia e que teve limitações no que diz respeito mesmo à abordagem empírica de sujeitos para contemplar a investigação. Então, os objetivos eles se apresentam ainda num quadro amplo no texto, né? O texto há uma variação de objetivos que aparentemente aparece às vezes contrastante com as questões norteadoras. Então, a gente sugere esse alinhamento, né? Essa centralidade, estou falando do texto, que diz respeito ao que o texto deu conta, né? E os objetivos no texto teriam que estar alinhados com aquilo que o trabalho mostrou. O trabalho ele circula com um quadro conceitual que vai do design, que vai da linguagem, que vai da comunicação, né? E também circula com elementos que vêm da filosofia, né? Como nós iríamos pontuar o seguinte, como nós pontuamos em seguinte. Há algumas afirmações que foram apresentadas na exposição agora e que estão no trabalho, que eu penso que elas devem ser revistas. Por exemplo, essa discussão que não é nova, uma discussão que é bastante, tem muito argumento, tem muitas coisas, né, elaboradas, de respeito à questão do modernismo e pós-modernismo. Eu não sei se isso é necessário no trabalho, porque no trabalho ele está colocado dentro de um parágrafo longo, de 2 parágrafos longos, essa discussão. Eu não vejo como que essa discussão necessariamente influi no trabalho. Para ela se colocar no trabalho, ela teria que ser mais extensa, ela teria que ter um elemento que iria colocar o que é modernidade e pós-modernidade, esse discurso das metas narrativas, das grandes narrativas, né? O discurso das narrativas singulares, das vozes que a pós-modernidade inaugura, o que essa abordagem conceitual tem a ver com o trabalho. Então, é uma sugestão de dar uma olhada nesse ponto, né? Já sugerindo a possibilidade de rever e, se não for tratado, fazer a supressão desse elemento, porque ele mais complica do que ajuda no trabalho. Né? Outro conceito que está no trabalho é o conceito de ideologia, e ele está articulado muito com a leitura do Bakhtin, né? Porque articula ideologia e linguagem. E aqui é uma decisão do Fernando, né? No sentido de que há alguns trechos do trabalho que sugerem a adoção desse conceito na análise. Quando apresenta o Sudismundo, quando apresenta como que esse discurso ideológico ele se contrapõe ao discurso científico que está sendo pretendido. Então, é uma discussão aqui muito interessante que pode até colocar isso em algum parágrafo, né? O que as campanhas têm de linguagem que se remete a uma questão ideológica, né? E são contrapontos à ideia de divulgação científica, porque a divulgação científica ela estaria, né, isenta necessariamente de uma crença, de um valor, de uma posição que seria ideológica. Essa é uma situação interessante, porque no próprio texto tem imagens que sugerem essa conversa, né? Esse alongamento, digamos assim, de parágrafos, se for o caso de manter, né, essa perspectiva desse conceito, né? Como é que esse conceito se apresenta nas campanhas. Eu diria 2 pontos, diria dois exemplos singulares aí. É quando circula a ideia das campanhas que vem com o Sudismundo, que são campanhas no começo dos anos 70, né? Que estão permeados, né? Estão perpassados ali por um discurso, nesse momento, na sociedade brasileira, novo, né? Mas é um discurso que está alinhado com a ideia do desenvolvimento, com as ideias que vêm de uma programação, de um programa político do governo da época.
E depois tem o segundo momento que isso daí também se apresenta, é quando tu apresenta a imagem do Zé Gotinha armado. Também sugere, quer dizer, estou colocando só pontos que têm a ver com o eixo do trabalho, que é a busca de analisar a trajetória e a mudança dessa trajetória nesse personagem. O conceito de saúde global, né, ele está bem pontuado no sentido de colocar como que, né, o planeta vem se organizando, especialmente na situação de desigualdade, nas situações em que as populações que têm maior carecimento precisam de investimentos, né, e a seriedade que as campanhas de divulgação científica para a área da saúde devem ter no sentido de atender esses princípios dessa perspectiva de uma saúde global da população do planeta. Alguns elementos, né, do personagem eles poderiam ser colocados. Por exemplo, a condição do personagem Zé Gotinha, ele se apresenta no texto em situações pontuais, ele vai transitando. O Zé Gotinha ele surge no governo Sarney, né? Ele foi criado pelo Darlan Rosa. Eu acho que caiu aqui, Fernando. Vamos esperar um pouquinho. Paciência, vou esperar um pouquinho. A gente espera. Vamos ver se ele consegue entrar, né? Uhum. Voltou. Voltou. Com o microfone. Não estamos te vendo nem ouvindo. Agora estamos te vendo, mas não estamos te ouvindo. Está bloqueado, o microfone está vermelhinho. Abriu o microfone. Deu. A gente Ainda não está te ouvindo. Não está te ouvindo. Por alguma razão. Não. Ainda não. Deu. Deu. Funcionou, agora sim. Obrigado, desculpa, caiu mesmo. Nada. E aí, a gente vai colocar para sugestões, né, essas referências que diz respeito ao Zé Gotinha. Eu penso que o Fernando seria interessante ele dar uma revisada na parte metodológica para também alinhar os aspectos metodológicos com aquilo que foram realizados. Há um conjunto de orientações, de indicações, né, que extrapolam um pouco aquilo que foi efetivamente pesquisado, ou seja, esse movimento histórico de transformação dessa marca, o que essa marca implica de uma adesão, de uma formação da opinião pública naquilo que o Fernando chama de o engajamento da população nesse processo. Quer dizer, o engajamento da população nesse processo, pelo Zé Gotinha, ele resulta de um processo educativo, ele resulta de um processo que tem a ver com uma alfabetização acerca do assunto da divulgação científica, vacinação.
eu acho que isso poderia ser focado. Esse é um dos elementos fundamentais do trabalho que pode se constar lá na conclusão. Então, a gente vai partir para fazer bem sinteticamente, né, algumas sugestões, alinhar os objetivos, rever o que foi realizado. O Fernando já tirou um objetivo dali que estava colocado no texto, revisar e ajustar a metodologia com a investigação também realizada, a sugestão de construir um mapa do Zé Gotinha. Eu acho que o trabalho vai ganhar bastante esse mapa numa página, colocar quais são as linhas que transversalizam o Zé Gotinha. Tu tens aí o design, tu tens aí um conteúdo afetivo, uma imagem afetiva, tu tens a condição de uma marca que foi bastante participativa, quer dizer, a condição da marca, e eu penso que dá de certo modo, destacar o Darlan Rosa. O processo metodológico dessa construção, ele tem a ver com um sujeito que teve envolvimento durante muito tempo com a televisão, né? O Darlan Rosa. Então, as marcas etnográficas, digamos assim, do autor, elas implicaram também um movimento metodológico de construção da marca. É o que o texto sugere, que eu tentei ir atrás. Esse engajamento da população ele não foi feito de modo automático. Teve uma situação de que o próprio Darlan, a própria equipe que esteve no momento envolvida com a criação da marca, foi ao público verificar como é que o público pensava, né? Determinados nomes, determinados títulos para a marca. Então, essa abordagem é interessante porque coloca o design numa situação que é cada vez mais comum, né? A necessidade de ouvir o público, a necessidade de ouvir, né, o interlocutor que está solicitando determinado produto, né? E esse produto ele vai adquirindo no seu percurso determinadas noções que vão implicar o pertencimento, que vão implicar o acolhimento da marca. Então, essa marca, na origem dela, ela já suscita esse movimento e isso vai se mostrar ao longo do processo, como que essa marca se metamorfoseia, né? Ela sai de uma imagem mais simples, digamos assim, para uma imagem que tem esse perfil tecnológico, como essa marca que está em tela agora. O Fernando mostra isso no trabalho, mas eu acho que pode ser mais evidenciado uma sequência de mudanças que são contextuais, que são históricas, ao ponto de chegar no Zé Gotinha, que foi divulgado pela Covid. O Zé Gotinha, numa situação determinada. Esse mapa, eu acho que seria muito interessante, vai enriquecer bastante o trabalho, né? Essa construção do mapa seria uma construção síntese daquilo que está no texto, mas que apresentasse a transversalidade dessas linhas, né? A revisão da linguagem, penso que é preciso, a revisão tanto do texto em si mesmo quanto da BNT, e a revisão das abordagens conceituais que estão no texto. Eu não vejo como necessário tratar de pós-modernidade e modernidade, porque é um assunto muito denso, é um assunto que leva muito tempo e que está colocado de modo muito, muito pontual no trabalho. O Foucault também se apresenta no trabalho, na página 89, né? É uma citação também única do Foucault, e eu não sei se é preciso também ter outro autor denso para a gente utilizar, é necessário ter uma certa aderência dele ao trabalho em si, e o Kant também, que vem da filosofia, está na página 80, né? Que vai tentar situar esse conteúdo da modernidade. Eu também não vejo que... eu acho que é para avaliar se é importante isso. A noção de alfabetização midiática, ela está num ponto... Ela está num parágrafo, 2 parágrafos longos no texto. Eu vejo que é um conceito potencial, né? É um conceito muito interessante que vai colocar, que coloca a ponta do trabalho nos aspectos educativos, né? Nos aspectos educativos. O que é a alfabetização midiática? Ela se coloca, por exemplo, na questão da linguagem, né? Quais são as linguagens que são utilizadas? O Zé Gotinha ele faz uma integração e um avanço de linguagem inimaginável enquanto personagem de campanha. Ele não é só impresso, ele é o impresso, ele é audiovisual, né?
ele é desenho animado, ele se envolve com personagens concretos, tem envolvimento do Zé Gotinha no programa da Xuxa. O Zé Gotinha vai se criando lastros de narrativas que vão se colocando. Isso eu acho que é muito rico no trabalho que o Fernando traz. E como eu coloquei antes, eu acho que trazer um pouco, talvez, o processo de criação do Darlan, porque ele vai inspirar o próprio design aí na sua metodologia, né? A abordagem participativa é uma abordagem, de certo modo, que coloca até uma visão construtivista de engajamento da população. Esse engajamento ele não é imediato, mas é um engajamento que toma o olhar da população como critério de percepção da marca, de apropriação da marca e de engajamento naquilo que a marca propõe, que é a vacinação. Bom, eu tenho essas anotações por escrito, vou enviar, eu agradeço o diálogo, né? E parabenizo o trabalho do Fernando com o professor Fialho aqui colocado, abre muitos questionamentos, né? Atuais mesmo, a pertinência do tema, especialmente da divulgação científica, como é que o design se ancora, né? E firma a sua importância nesse campo, e que não é um campo neutro, né? É um campo que a imagem, o Fernando coloca toda a abordagem do Fernando, ela tem um caráter de focar muito o aspecto ético, o aspecto social, o aspecto da necessidade de uma formação do público voltada para a saúde, né? Voltada para o empoderamento, como ele diz no texto. Então, são essas as observações. O Fernando está aberto para dialogar? Agora eu vou passar a palavra para o Fernando, né? Se ele quer responder ao Luiz Carlos Cerquinho, né? E quero agradecer, Cerquinho, né? Pelos comentários. Obrigado, prof. Com certeza, todos eles foram extremamente importantes, né? Para tornar o trabalho final melhor, né? Fernando. Professor Cerquinho, bom dia, muito obrigado pela tua participação. Quero sim as suas anotações, mas anotei aqui enquanto o senhor falava, e eu acho que todas as suas sugestões são aceitadíssimas, em particular a ideia de construir um mapa do Zé Gotinha para apontar essas linhas transversais e identificar esses nós, porque eu percebo, e destaquei na apresentação, a possibilidade de estudos futuros que explorem mais esses pontos de conexão entre campos diferentes. E acho que a ideia de construir um mapa do Zé Gotinha e identificar essas relações de afeto, a possibilidade para o design, é muito rica. Acho que o senhor acertou na mosca. Muito obrigado pela sua leitura e pelo seu cuidado, pela sua atenção. Espero que a gente consiga colaborar ainda em trabalhos futuros. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou então dar continuidade indo dos mais novos para os mais velhos. Então vou chamar a Gisele, para deixar o decano, né? Desculpa, Richard, para falar por último. Muito bom. Obrigada, professor Fialho, pelo carinho do convite. Fernando, oportunidade de estar aqui no fechamento do teu ciclo, né? Eu estive na qualificação, então muito bom ver você concluindo, né, essa etapa agora, tá bom? Então, parabenizar também pela relevância e por todos os desafios, né, que não só você, como alguns dos nossos alunos aí tiveram durante essa pandemia, né, de estar realizando a pesquisa, e você justamente estava fora nesse período, né, pegando todo já essa pesquisa planejada, né, que você já tinha na época da qualificação, estava indo viajar, acho que eu lembro que a qualificação foi bem em cima, né, da tua viagem também, né. Então, vamos lá. Então, os comentários são realmente a título de lapidar seu documento final, né, que você vai ter um tempo aí para trabalhar, tá, Fernanda? Então, acho que tem realmente algumas questões que podem ficar ainda melhor para essa versão final. Deixo também a critério, né, do professor Fialho, e você fiquem bem à vontade com relação a isso, aprofite os apontamentos, depois eu já envio para vocês também, tá? Por escrito. Então, principalmente, aproveitar que você, Fernanda, é designer gráfico, então acho que algumas imagens da tua apresentação devem estar no documento,
e, né, corroborando também o que o professor Luiz Carlos também falou ali, né, tanto do mapa do Zé Gotinha, porque é um objeto de estudo, né, é o coração do seu trabalho, então acho que vale a pena você explorar mais essa parte gráfica, né, e até porque também estamos num programa de design, então acho que vale super a pena, o documento fica mais leve, fica mais, né, gostoso de transitar por ele também, tá? Então, inserir também no documento final, ali nos elementos pré-textuais, essa tua trajetória acadêmica, né? A gente tem sempre um item que é ou a biografia do autor, ou alguma coisa assim, mas eu sugiro até, né, nessa linguagem de trajetória acadêmica, também costumo trabalhar com os orientandos, acho muito bacana, para quem for ler o teu trabalho, né, saber aí por onde você passou, tá? Eu não vou ser repetitiva no que o prof já comentou, mas acho que realmente com relação ao conteúdo, você apresenta a tua fundamentação teórica, você traz o resultado que você falou que iria fazer, mas acho que ainda pode ficar mais evidente, tá? Ele não está tão evidente. Sugestão com relação à divisão do teu documento é de você realmente dar destaque para um capítulo que se chama procedimentos metodológicos. Você traz ele ali junto ao final do capítulo 1 com uma estrutura do documento da tese, mas a tese precisa ter um capítulo separado que é procedimentos, tá? E aí também você trazer essa tua saída, né, para a UCLA. E acho que esse foi uma lacuna que ficou nesse momento da tua tese. O que fica dessa tua passagem por lá? Né? O que você trouxe? Qual foi a contribuição? Mesmo tendo vários redirecionamentos em razão da pandemia, né, eu acho que ele agregou muita reflexão para você nesse processo, contato com as outras pessoas, enfim. Então, ele tem que estar aqui. Então, a minha sugestão que seja, você tenha o teu documento final, talvez dividido em 5 capítulos. O primeiro, introdução, que já está ali. Aí precisa, sim, um alinhamento com relação ao objetivo geral. Eu também detectei vários objetivos ao longo do teu caminho. Então, realmente evidencia o objetivo geral, né, que você trouxe aqui para a gente, que foi de avaliar de que forma esse domínio das funções do design está aplicado. Então, o teu resultado vai ter que ser mostrar isso de uma forma um pouco mais evidente, tá? Então, padronizar esse resumo, esse objetivo geral, e aí você alinha resumo, introdução, o teu quadro de procedimentos e a conclusão, ok? Precisando inserir na sequência um capítulo de procedimentos metodológicos, pode ser na sequência, ou pode ser depois do referencial, aí fica muito a critério do orientador, mas precisa ter esse capítulo, tá? Nesse capítulo contendo justamente as 3 etapas que você falou que fez esse teu trabalho, né? E trazendo aqui também essa tua linha do tempo do doutorado, incluindo o sanduíche, inclusive trazendo alguns, né? Contextualizar um pouquinho, né? Em que centro você teve no centro de educação, um laboratório específico, algum pesquisador específico, inclusive trazendo algumas fotos ou alguma imagem da tua permanência. Acho que isso enriquece muito, estimula quem estiver fazendo uma tese pensando em sair. Então, acho que essa contribuição da tua saída do doutorado, do sanduíche, ele precisa estar um pouco mais presente no teu documento, tá? Ganhar realmente esse espaço aqui dentro. E aí, nesses procedimentos metodológicos, nesse capítulo, você realmente trazer o teu objeto de estudo. A tua apresentação, você falou tudo isso, para mim ficou claríssimo, tá? Mas ele precisa estar aqui dentro, né? Esse teu objeto de estudo, né? A tua delimitação, né? Todos esses teus recortes. O teu capítulo 3, então, seria esse teu referencial teórico, que você já tem 3 tópicos, né? Que é a linguagem, a evolução e engajamento, né? E aí também sugiro que nesses teus tópicos da fundamentação teórica, você tenha uma imagem síntese do que sai desse tópico específico, você tem uma conclusão ao final de cada tópico, então pode ser uma imagem, já que eu acho que a imagem tem um poder, né, de ajudar a gente nessa conexão, nessa fixação do que a gente leu. E o capítulo também, que eu vejo que é o capítulo coração da tese, que é esse teu resultado, a tua discussão, né? Que é, de fato, um capítulo que possa se chamar o domínio das funções do design, que é um capítulo que soma essa figura que você trouxe na tua apresentação
né? Que soma essas questões do design, né? A questão estética, a questão simbólica, a questão prática, mais os níveis de comunicação, né? Técnico, semântico, eficiente, e mais a evolução, então, do Zé Gotinha, né? Nessa questão da amplitude, perenidade e engajamento. Então, é um capítulo que ele merece mais ainda evidenciar, na verdade, precisa ficar claro essa tua entrega, né? E acho que você tem aí bastante material e capacidade de deixar também aí uma figura do que fica, né? O que fica nesse meu resultado, tá? Então, com relação a essa organização mais do trabalho, eu vejo que todo o teu documento tá tudo ali, mas ele ainda, talvez às vezes por uma questão de tempo, de ter que fechar o documento, de ter que defender, né? A gente acaba achando que muitas vezes já está tudo claro e evidente, mas ainda acredito que precisa dar uma lapidada agora. E inserir também, Fernando, no teu apêndice, os teus estudos encontrados, daquele que ficou dos 15 da tua fundamentação teórica, né? Então, você pode estar inserindo os 15, né, numa forma de um quadro, ou até estar trazendo no próprio documento, é bem rico, se eles são 15 que têm realmente relação direta, né? Quais foram esses 15? Tá? Então, trazendo um quadro que tenha o autor, né, o ano e o título do trabalho, tá? Acho que ele é muito importante, sim, porque como o teu assunto é muito relevante, e acredito que essa tônica de vacinação seja os desafios, né, da nossa estadia por aqui na Terra, né, daqui para frente, porque a gente vai estar sempre, né, provavelmente tendo aí que combater algum vírus novo que venha, né, esses são os grandes desafios. Acho que essa questão de campanha de vacinação é muito importante. E tem um potencial incrível para o design estar trabalhando, né, e mostrar como ele pode contribuir para a solução de problemas, né? Você deixou isso evidente também na apresentação, que a abordagem do design aqui foi como resolvedor de problemas. E assim é a nossa profissão, resolver problemas, né? Mas sobre um olhar mais abrangente, né? Um olhar mais holístico, um olhar onde a gente integra, né, as várias áreas, os vários profissionais, tá? Então, eu te parabenizo por essa etapa, fico à disposição e queria saber, antes de fechar a minha fala aqui, como que foi essa tua estadia lá, nesse período fora? O que ficou para você? Professor Fiaro, posso falar? Sim, pode falar, pode falar. Professora Gisele, muito bom dia. Muitíssimo obrigado, não só pela sua presença na qualificação, como agora na defesa final, mas também ajuda com aspectos técnicos para a gravação, para a criação da sala. A presença da senhora é de valor inestimável. Os seus comentários durante a qualificação foram levados muito a sério, muito à risca, e as sugestões para agora também, igualmente. Eu, claro, vou conversar com o professor Fiaro, mas eu acho que a divisão e destaque a um capítulo de procedimento metodológico e a renomeação da discussão como domínio das funções do design, eu acho que são pertinentes e urgentes. A inclusão de mais figuras na tese, com certeza, é algo que eu vou me atentar. E ainda não só imagens para ilustrar o texto, mas como síntese de raciocínio. Sim, Eu acho que é exatamente isso. A representação imagética ao final de um capítulo consegue amarrar tudo junto, né? E é pertinente ao programa e ao objeto de estudo. Então, obrigadíssimo pelas suas considerações. Vou querer depois as suas anotações, se tiver para compartilhar, por favor. Agora, quanto à experiência do doutorado sanduíche durante a pandemia, foi curioso, porque eu, estudando na Escola de Saúde Pública, percebi que os professores e pesquisadores colegas do centro que eu estudava já estavam muito cientes de como a pandemia seria catastrófica, né? Então, e ainda mais a diferença entre estar nos Estados Unidos e acompanhar a vida dos amigos, da família aqui no Brasil. Então, em fevereiro de 2020, eu já fui mandado para casa sem perspectiva de voltar, enquanto eu recebia notícias dos amigos aqui ainda vivendo a vida normalmente, né? Foi muito difícil, foi muito desafiador, mas
pelo menos evidenciou algumas das questões que estavam sendo estudadas, que era como fazer comunicação de saúde com a intenção de promover mudança de comportamento da maneira mais bem-sucedida, mais eficiente. E aí foi uma aula para o mundo todo, né, em tempo real, de bons e maus exemplos, de como transmitir alguns conceitos. Então foi difícil, mas foi curiosamente dentro do tema estudado. Legal. Então tá, depois eu aprofundando aqui o material para você, tá? Obrigada, professor Fialho. Eu quero agradecer, né, a generosidade e o carinho da professora. Né? Realmente são sugestões assim de grande valor, né? Que a gente vai com certeza adotar, né? Não só o capítulo separado sobre procedimentos metodológicos, né? O apêndice com os resultados da revisão sistemática, a tese juntando a questão do design, questão da mídia, questão da perenidade, amplitude, né? Que realmente aí vai caracterizar bem claramente a tese, né? Porque vai ser uma dica, né, para outros projetos, né, para a criação de marcas de sucesso, como é o caso do Zé Gotinha. Né? Não tem nem o que falar, né? Só agradecer. Né? Então, eu vou passar a palavra, né, ao nosso decano, né, o professor Richard Perassi, né? Ele vai me xingar, né? Esse decano aí não pegou bem, né? Mas, enfim. Richard, é com você. Olá, estão me ouvindo? Olá, bom dia a todas e todos. Eu gostaria de poder rebater essa sua tese de que eu sou decano, mas a aparência não permite que eu faça isso, né? Estamos todos assim com esse visual bíblico, né? Então, nessa perspectiva, eu aceito a condição. Eu não sei se vocês ainda estão me ouvindo, mas ele me anunciou aqui que eu perdi a conexão. Estamos te ouvindo bem, tá? Estamos te ouvindo e vendo. Eu só desliguei a câmera para poder não carregar. Tudo bem. Então, agradeço o Fernando e ao seu orientador, o professor Fialho, o convite e a oportunidade de participar desta banca. Como vocês sabem, assim, a gente, além de uma relação profissional, acadêmica, né, eu e o professor Fialho temos uma relação de parceria e amizade já durante muito tempo, e eu também acompanho, né, com muita alegria a performance acadêmica do Fernando desde os tempos da graduação, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ele numa pesquisa de iniciação científica. Então, eu queria dizer assim, que mais do que estar aqui como profissional acadêmico, né, existe também essa relação de interesse, de amizade e de admiração assim, por ambos os envolvidos aqui, o professor Fialho e o Fernando. Também cumprimento a colega professora Gisele, né? Gisele Alves Dias Merino, e o professor Luiz Carlos Cerquinho de Brito. Né? Então, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar. Já ouvi com muito interesse a fala dos colegas, e principalmente do professor Cerquinho, que me lembra os tempos em que eu estava também mais envolvido com as ciências humanas, trabalhava mais nessa área de educação, etc. Então, foi muito bom ouvir. Né? O Fernando apresenta o seu trabalho com o título A Evolução da Marca Zé Gotinha e o Modelo de Engajamento do Público, um olhar sobre campanhas publicitárias de vacinação. E a pergunta de pesquisa que ele propõe é como o domínio das funções do design nas estratégias de comunicação visual adotadas nas campanhas do Zé Gotinha explica o sucesso e a aceitação popular que a personagem apresenta ao longo de sua história. Então, aqui nós temos a pergunta de pesquisa, o Fernando. Mas eu não percebi, salvo engano, pode ser que eu esteja enganado, eu não vi você apresentar a sua tese. Quer dizer, se tem uma pergunta, se nós estamos num nível de doutorado, né, não é mais assim, a possibilidade de um trabalho puramente
de diagnóstico exploratório, ele tem que ter um tipo de resposta, né? É por isso que chama tese. Qual é a tese? Qual a resposta que você daria a esta pergunta? Desculpa, professor, o senhor quer que eu espere o final da fala ou devo responder agora? Não, eu estou conversando com você, eu quero que você responda. Eu não quero ser só o cara que vai ficar dizendo, assim, quero que você diga o que você percebeu, pensou e propôs nisso, né? Eu não botei em evidência, não botei em destaque na apresentação, mas eu apresento aqui no último slide das conclusões, numa tabela que reúne os elementos metodológicos da pesquisa para comparar, né, o que foi proposto no início da introdução e os resultados alcançados. Eu proponho esse enunciado como a tese defendida. O domínio das funções práticas e simbólicas do design nas estratégias gráficas adotadas nas campanhas do Zé Gotinha explica, no que diz respeito ao apelo estético e eficácia semântica da mensagem, o sucesso que a personagem apresenta na sua evolução, amplitude, perpetuidade e engajamento do público. Entendi. Então, a resposta seria que você acredita que os elementos, os recursos, os elementos do design garantiriam esse tipo de coisa? Sim, isso sim. Uhum. Aí a outra questão é o seguinte. Você coloca, então, num determinado momento, você coloca a palavra explicar. Aí também, na pergunta de pesquisa, você coloca a palavra explicar. Aí, no objetivo geral, você coloca a palavra avaliar. O que te interessa? Explicar ou avaliar? Avaliar. Eu não sei em que momento que tem a expressão explicar, mas o objetivo é de avaliar a forma como o domínio das funções do design. Porque, olha só, quando você coloca na sua pergunta de pesquisa, você coloca assim, ó, como o domínio das funções do design nas estratégias de comunicação visual adotadas explica o sucesso. Né? E lá no resumo também você coloca a palavra explicar. Aí, quando chega no seu objetivo geral, você coloca a palavra avaliar. E aí eu pergunto para você, como é que você avaliou isso? Qual foi o parâmetro de avaliação? Foi a análise dos elementos visuais estratégicos adotados nessas ações de campanha e o resultado manifestado tanto em aceitação do público quanto em mudança de comportamento, na criação de cultura de vacina. Tá, mas, por exemplo, como é que você sabe da aprovação do público? Você fez pesquisa de campo? Não, é só de perceber as impressões das pessoas nas redes e a aceitação do personagem na manifestação que as pessoas fazem na internet, se apropriando do símbolo, da imagem do personagem. Porque me parece mais que o seu trabalho ficou mais explicativo do que avaliativo, porque a avaliação precisava de que alguém desse um parâmetro, uma nota, né? Um valor, entende? Né? Então, a outra coisa é que eu sinto assim que o professor Cerquinho até falou uma situação que me coloca mais dentro da ideia do engajamento, né? Mas eu tenho dúvidas se o seu trabalho ele seja suficientemente envolvido com a questão do levantamento da opinião pública, para dizer que você tem um aspecto científico, acadêmico do engajamento do público. Você tem uma impressão a respeito disso, você tem insinuações, mas nem evidências assim. É claro que todos nós sabemos que todo mundo adora o Zé Gotinha, entende? Não estou discutindo isso. Só estou dizendo que
evidenciar isso do ponto de vista científico, etc., exigiria, né, por exemplo, assim, ou uma confrontação de dados. Quando você disse que o professor Júlio estaria na sua banca de qualificação, eu imaginei que você fosse fazer talvez um levantamento quantitativo, sabe, de informações em cima de banco. Percebo muito isso agora no seu trabalho. Então, caiu de novo. Está me ouvindo, Fernanda? Tá. Sim, estamos te ouvindo. Ok, é porque está falhando aqui. Bom, então é isso. É isso, né? A ideia de trocar, então, o objetivo de avaliar por explicar, né? A outra coisa é o seguinte: quais são os... Por que você acredita, por exemplo, assim, que o personagem Zé Gotinha foi bem aceito, já que você tem ideia de que ele foi bem aceito? E assim, mesmo que a gente não saiba, é isso que eu estou dizendo, mesmo que o seu trabalho não possa garantir assim essa resposta tão assertiva e afirmativa do público, na minha percepção, na minha dúvida, eu acho que você tem assim 3 elementos aqui que garantiriam que o personagem foi bem sucedido, né? Então, o primeiro elemento é a amplitude. Você mesmo disse, ele é uma gotinha, ele seria usado para poliomielite, mas depois ele passou a ser usado por diversas campanhas. Então, parece que ele ganhou uma amplitude maior do que os aspectos objetivos dele de ser gotinha ou de estar só voltado para a poliomielite. Então, se ele foi ampliado, é porque ele faz sucesso, não é isso? Então, isso é um ponto que dá para garantir, dá para afirmar sobre ele. O outro ponto é a longevidade, né? Quer dizer, ele não só foi usado em diferentes campanhas, mas campanhas que se sucederam ao longo de décadas. Então, você tem um outro ponto para se afirmar, que é a questão da longevidade. E o terceiro ponto, né, é que você, assim, a gente não pode dizer diretamente, não tem uma relação direta, mas a gente diz, mas as campanhas foram efetivas. Houve, né, vacinação quando houve campanha. Então, eu tenho um aspecto de colaboração, entende? Então, eu acho que você tem 3 situações que são objetivas: a amplitude, a longevidade, né, e a efetividade. Tá certo? Então, a gente sabe que ele teve sucesso, né? Agora, sim, por que você acha, então, a partir desses 3 elementos, o que faz ele ser bem sucedido como uma marca mascote, como um personagem? Desculpa, eu não sei se o som falhou, mas as impressões as impressões que o público demonstra ao longo dessas décadas, eu acho que reforçam essa ideia de que a marca é pregnante, né? Mas quais seriam as Permanece. qualidades dela para ela ser pregnante? Porque, assim, pregnante quer dizer prenha de sentido, ser grávida de sentido. Quais são os sentidos que ela é grávida, que ela está associada e que ela consegue comunicar? Originalmente, a ideia de imunização contra poliomielite, e Mas agora... olha só, a marca é boa, porque não importa qual a mensagem que ela diga, entende? Então, assim, o problema é assim, o que faz, por que eu poderia botar por escrito, vacine-se, entendeu? Por que o gotinha é mais importante do que a palavra vacine-se, simplesmente, ou vacinar é muito bom, ou vacinar traz saúde, né? Então, assim, existem propriedades nele que colocam essa perspectiva. E aí, assim, muito, muito fracamente,
eu acho, dentro da sua tese, você coloca as ideias de que o Zé Gotinha ele passa a ideia de afeto e confiança. Então, eu acho assim que, por exemplo, essa imagem, que é uma imagem, não é uma coisa, mas que está associado, que produz sentidos de afeto e confiança, faz com que ele seja sedutor, faz com que ele seja convincente. E você cita isso lá no resumo, mas depois não puxa muito isso para as outras questões. Mas olha só, você acha que quando o Zé Gotinha ele é colocado, a figura dele é uma figura paterna? Ele é um moralista igual o Grilo Falante? Ou ele é um companheiro gentil? A aparição dele na mídia é mais como companheiro gentil do que paternalista ou moralista. Isso. Então, olha só, o Zé Gotinha, ele se mostra como uma criança pronta a brincar de maneira inofensiva, gentil, entendeu? Não é uma criança ameaçadora, uma criança acolhedora que pode ser amiguinho da menina, do menino que vai vacinar. Então, nessa perspectiva, quer dizer, quando ele é configurado como uma criança, cabeça grande, o corpo menor, as formas arredondadas, entende? Quando ele se coloca como alegre, né? Quando ele não se mostra hostil, né? E depois o que acontece? No processo da evolução, você vai ter que parece que essas qualidades dele emergem de um ambiente familiar, entrando agora na seara do professor Cerquinho, entendeu? Daí, quando ele começa a evoluir, constituir a família, parece que ele é um sujeito gentil, confiável, que vem de um universo gentil e confiável. Esses sentidos de gentileza e confiança, eles são estabelecidos no próprio desenho, na própria aparência do desenho, entende? E depois, nos arranjos compositores, nos arranjos de configuração das mensagens publicitárias, que faz ele se juntar com uma família também aconchegante, etc, etc, etc. Entende? Esse é o meu ponto de vista. E aí, assim, aí entra as questões ideológicas também que o professor Cerquinho colocou. Então, assim, você não precisa discutir uma questão político-partidária, mas quando o Zé Gotinha é colocado com uma seringa na mão, como se fosse uma arma e tal, você está transformando ele na ideia de um super-herói, entendeu? Que em vez de acolher o vacinado, ele vai lutar contra o inimigo. E não é essa a postura. O Zé Gotinha foi feito para dizer: venha tomar vacina que não vai lhe doer, não vai lhe machucar. Eu estou recebendo, entende? Ele nunca prometeu para ninguém que ele vai acabar com as doenças. Até porque as doenças ainda não existem quando ele está na criança que vai ser vacinada. Entendeu? A promessa não é essa. A promessa é: vem aqui que você vai ser bem recebido, você não vai ser maltratado, nós não vamos judiar de você. A vacina não te faz mal, assim, entende? Aí eu tenho uma oposição entre uma figura acolhedora, afetiva, que estabelece confiança, e não uma figura agressiva, mesmo que seja agressiva, para defender a criança. Não é essa a situação. E toda a evolução se dá a partir disto. Então, é isso que eu considero que eu daria como sugestão, numa pergunta de pesquisa, seria: como o domínio das funções do design nas estratégias de comunicação visual adotadas nas campanhas do Zé Gotinha explica o sucesso e a aceitação do personagem histórico nas campanhas de vacinação. Porque, assim, se eu te perguntar qual que é o modelo de engajamento do público, você me insinua, você indica em alguns momentos que há um engajamento, mas não dá para construir um modelo. Você não conseguiu construir um modelo de engajamento, entende? Por quê? Porque você está analisando a teoria e você está analisando o personagem.
e as campanhas. Mas a sua análise do público é uma análise, a sua percepção do público é uma percepção mais de crença do que de prova. Entende? Então, eu trocaria isso. Eu diria assim, que eu sei, não é que ele tem um grande engajamento no público. Eu suponho que ele tenha. E eu evidencio, eu indico que ele possa ter. Mas eu sei que ele teve uma grande presença nas campanhas. De maneira ampla, de maneira longeva, entende? E que as campanhas foram eficientes. Então, eu tiraria o foco do público e colocaria o foco na eficiência das campanhas, na amplitude, na durabilidade, etc. Então, assim, no resumo foram indicadas sugestões de afeto e confiança. Essa poderia ser a tese. Entende? O sucesso e a aceitação da marca Mascote Zé Gotinha é baseada na associação de sua imagem com afeto e confiança. Zé Gotinha é um amigo gentil e confiável. E aí é possível considerar o desenho do personagem no seu posicionamento nas mensagens publicitárias as características. Além disso, houve o incremento das mensagens com o acréscimo de personagens familiares, também gentis, acolhedores e confiáveis. Aliás, sem entrar em discussões político-partidárias, isso justifica que a imagem de Zé Gotinha como um herói vingador armado com uma seringa e pronto para atacar as doenças não condiz com a construção histórica do personagem. O posicionamento de Zé Gotinha é que a vacina não agride as crianças, pelo contrário, as acolhe com carinho e gentileza de um amiguinho. Para mim, esse seria o foco. E não está distante de nada de que você fez. Não estou pedindo para você mudar nada, só estou pedindo para você salientar o que você tem, ao invés de tentar salientar o que você não tem. E aí, é claro que isso você tem que avaliar com o professor Fialho, você tem que. Não estou dizendo que aqui quem está falando é a voz da verdade. Quem está falando é mais uma pessoa que está observando as coisas do mesmo jeito que meus colegas de banco observaram. Né? E com muita admiração, porque o que acontece? Você é um sujeito bom, você é inteligente, você sabe falar, você sabe propor as coisas. Aí, do jeito que você fala, parece que está tudo muito certinho. Né? Muito bom, muito eficiente, você é consciente, você é inteligente. Mas eu estou te dizendo que, olha, dá para puxar para cá, dá para puxar para lá. E eu posso te dizer isso porque eu sei que você é capaz de perceber. Né? Então, eu trocaria, inclusive, o título nessa perspectiva e colocaria evolução e consolidação afetiva da marca Zé Gotinha nas campanhas publicitárias de vacinação. Tudo está escrito, depois eu te mando, tá? E aí, assim, nessa perspectiva, eu colocaria o objetivo geral como explicar a evolução e a consolidação dos sentidos de afeto e confiança nas campanhas nacionais de vacinação com a marca Mascote Zé Gotinha. Eu acho que isso o seu trabalho consegue responder melhor. Tem mais recursos. Né? Porque, assim, se eu pedisse para você fazer um resumo do engajamento do público, né? Você vê, o professor Serquim deu uma ótima sugestão. Faça, né, um gráfico de evolução. Mas um modelo de engajamento do público requeria um outro tipo de gráfico, um outro tipo de... que a gente não tem essas informações todas no seu trabalho. Eu imagino. Agora, você fala, não, eu tenho sim, professor, e posso mostrar, eu também vou acreditar. Tá? Então, assim, você coloca lá que houve pesquisa de campo, mas eu acho que não houve pesquisa de campo, porque mesmo quando você vai ver as respostas na internet e tal, isso é uma pesquisa mais documental do que de campo. Então, salvo engano, não houve consulta ao público ou identificação e análise de dados coletados em plataformas digitais de acesso à informação. Houve opiniões coletadas, muito bem, sugestões coletadas, muito bem, mas assim, dados quantitativos, etc., que pudesse, eu não percebi. Então, no seu texto é informado que a marca Mascote é muito popular.
como e onde isso foi evidenciado? Entende? Assim, foi sugerido, mas não foi evidenciado. Essa é sempre a minha dúvida. Então, agora, eu acho que dá para evidenciar o quê? O sucesso da marca pela sua amplitude, longevidade e eficiência das campanhas. E tanto é que, quando não houve campanha, né, aí entra de novo na seara do professor Cerquinho, quando as campanhas escasseiam, a vacinação também cai. Né? Aí, agora, observações rapidinhas assim. Quando você fala assim, a expressão estético-simbólico, quando você coloca simbólico, já está o semântico. Simbólico é sinônimo de semântico. Então, se eu falo estético-simbólico, seria a mesma coisa que dizer estético-semântico. Aí, em alguns momentos, você fala estético-simbólico e semântico. Eu acho que só caberia esse outro semântico se você falasse assim, linguístico-semântico. Quer dizer, porque o simbólico é semântico não só no estrito sentido linguístico. Tanto é que ele passa confiança e acolhimento e tal, o Zé Gotinha, sem estar escrito isso, né? Então, o simbólico é mais do que escrito. Então, você pode falar em alguns momentos que tem ainda o reforço linguístico, e aí seria linguístico-semântico, tudo bem. Mas se já está falando estético-simbólico, o semântico já está implícito. A outra coisa, o seu texto, ele vai tentando fazer correr junto três linhas básicas de pensamento e informação, que é a necessidade e os benefícios da vacinação, essa é uma linha. O outro é o histórico das campanhas brasileiras de vacinação, essa é outra linha. E, por fim, as estratégias gráfico-publicitárias de consolidação da marca mascote Zé Gotinha como símbolo de amizade. E eu peço para você fazer o quê? Vai revendo isso, não tem problema, está tudo colocado lá. Mas você tem que entender o seguinte, aqui eu estou desenvolvendo o eixo 1, aqui eu estou desenvolvendo o eixo 2, aqui eu estou desenvolvendo o eixo 3. Eles são complementares, mas eles têm lá suas distinções. Aí, nas estratégias gráfico-publicitárias, você deveria também estabelecer um pouco melhor o que o Shannon fala, né? Que seria os níveis técnico, semântico de efetividade e o que se fala das funções do design, que seria a função prática, estética e simbólica ou semântica. Mas olha só, você me informa, ou pelo menos eu entendi assim, que a função prática do produto de comunicação estaria voltada às questões técnicas do Shannon, e não é. A função prática do produto de comunicação ela está relacionada com a questão da efetividade. Quer dizer, o produto de comunicação funciona na prática quando eu digo para você beba Coca-Cola e você vai lá e compra Coca-Cola. Entende? Então, assim, o fato de que a mensagem está bem constituída, graficamente, está nítida, tem bom contraste, etc., isso é o nível técnico. Então, assim, só há um momento de coincidência entre as funções do design. Desculpa, há dois momentos de coincidência entre as funções do design e dos produtos de comunicação e os níveis do Shannon. A função semântica, e aí é semântica num, é simbólica no outro, tudo bem, e a função da efetividade num e na prática do outro. Quer dizer, se eu quero fazer um produto que a pessoa destarracha a tampa com facilidade, entendeu? Então eu vou ver se ela está desatarrachando, se ela está desatarrachando, tá bom. Isso é efetividade. O que no design é chamado de prático, o que no nível do Shannon é chamado de efetividade. Ali me parece que tem uma mistura. Outra coisa, eu acho que você pode até dizer que empodera o público, mas daí para dizer que vai empoderar, concordando com o professor Cerquinho, que seria legal, talvez, mas
É preciso esclarecer mais por que tem o empoderamento. Eu trocaria a palavra empoderar por simplesmente esclarecer o público, que evita de eu ter que ter uma outra discussão, que seria a discussão de como que o esclarecimento dá poder. Né? Porque é óbvio para mim, é óbvio para você, mas não pode estar num relatório simplesmente assim, conclua isto, né? Então, assim, para eu não ter que abrir essa discussão, eu colocaria esclarecimento do público. Mas isso também é uma visão minha, você conversa na interação com os outros professores, com o seu orientador, você vê melhor. Também não gosto da palavra ferramenta neste contexto. Ferramenta me parece uma coisa única, fixa. Eu preferia que trocasse por recursos, por processos, por outras questões um pouco mais amplas, menos determinísticas, assim, né? Apesar de que ferramenta é a palavra que está na moda. Outra coisa que você precisa ver no trabalho é como que você vai tratar a palavra design, se é como substantivo comum ou como substantivo próprio. Se for substantivo comum, a letra é sempre minúscula, os artigos vão estar na frente do design ou design. Se for um substantivo próprio, não tem artigo, e daí não seria do design, seria de design. Eu, particularmente, sempre gosto de tratar como substantivo próprio, mas não é muito da tradição do design. Eles gostam de falar do design como se o design fosse substantivo comum. Tanto faz para mim, mas é uma coisa ou outra. Né? Ali está muito misturado. Desculpa se eu estou me estendendo, mas eu já estou acabando, tá? Assim, ó, você diz que a sua pesquisa é básica, tudo certo. Você diz que a sua pesquisa é qualitativa, tudo certo. Mas depois é o seguinte, ela não para na questão descritiva, porque você diz que vai explicar. E outra coisa, uma tese só descritiva não adianta, porque como é que você teria uma tese se não tiver uma explicação, entende? Então, há 3 tipos básicos de pesquisa básica. É a pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. A sua é explicativa, não para no descritivo. Então, assim, e aí ela tem etapas. Ela tem uma etapa exploratória, e na etapa exploratória a gente identifica e seleciona fontes bibliográficas e documentais. Então, a identificação e seleção de fontes é o trabalho da etapa exploratória. Você mistura ela com a questão da bibliográfica. Mas na bibliográfica a gente ataca a bibliografia quando a gente já identificou e selecionou. Então, depois a segunda etapa é a pesquisa bibliográfica, a etapa bibliográfica, com a revisão e estudo de fontes teóricas secundárias para adoção de conceitos. Depois você vem, ainda teria uma etapa documental, que é quando você estuda as coisas que você está vendo na internet, as campanhas publicitárias, etc. E depois, então, você tem uma pesquisa, você tem a etapa descritiva da pesquisa, que seria descrever tanto a teoria que você vai adotar, quanto o seu fenômeno que você está estudando. Entende? Então, assim, aí chegaria... E depois você tem, na parte da discussão, a questão da explicação. Então, você tem uma etapa exploratória, uma etapa bibliográfica, uma etapa documental, uma etapa descritiva e uma etapa explicativa. Concordando totalmente com o professor Cerquinho, não sei para que serve a parte que trata do modernismo e do pós-modernismo. Aí isso daria uma tese, né? Mas ali daquele jeito. E tem muita coisa ali que do jeito que foi escrito, não estou dizendo que não tenha, mas não dá para concordar. Né? Então vamos tirar aquilo dali. E essa coisa de, às vezes, puxar a filosofia sem estar na hora da filosofia, então reveja lá o Kant, reveja lá o Foucault. Também concordo com o professor Cerquinho. Né? A outra coisa, você colocou nós dois juntos dentro de um parênteses. Você colocou Almeida e Souza. Aí dentro do parênteses não tem o E. É Almeida, ponto e vírgula, Souza, vírgula, tá? Só para a gente ficar bonito na foto. E por fim, olha só. Você coloca aqui as partes do texto. Então você faz a apresentação justificativa com 32 páginas. Você faz o capítulo 2 com 18 páginas. Você faz o capítulo 3 com 21 páginas.
você faz o capítulo 4 com 13 páginas. Agora, o capítulo 5 e 6, que é onde você tinha que demonstrar tudo isso que você estudou e tal para a gente, né? Que seria a discussão e as considerações finais, tem 8 páginas. Né? Então, assim, é necessário recompor o seu fôlego, que eu sei que... Então, você entende que o fôlego estava terminando ali pelo número de páginas, e recuperar as partes finais do texto, como todos os outros participantes aqui da banca recomendaram, tá certo? Então, se for possível, se você tiver mais um tempo, né? Vale assim pensar nessa reestruturação, pelo aquilo que o professor Serquim falou, pelo que a professora Gisele falou, pelo que eu estou falando aqui. É claro que não precisa adotar tudo, né? Tem que ver o que acha que é importante ou não. Mas depois que tiver mais essas certezas, que as coisas estiverem mais estruturadas, gastar mais tempo na discussão e nas considerações finais, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. A palavra fica com você e com o professor Fialho. Da minha parte, eu encerro aqui. Então, eu quero agradecer, né? Vou deixar o Fernando falar, mas de cara, né, dizer que realmente a nossa relação, minha e do Richard, né, é de profunda amizade e respeito, né? A gente é parceiro em tudo. E, na verdade, tudo que a banca inteira foi maravilhosa, né? E a gente está anotando tudo também, você está anotando, Fernando, e eu estou anotando, está tudo gravado, né? E a gente vai ter a chance de tornar bem melhor o trabalho, graças a essa banca maravilhosa e carinhosa, né, que está com a gente hoje. Você quer falar alguma coisa, Fernando? Quero sim, professora Gisele, ia dizer alguma coisa, não é que eu vi o microfone sendo ligado, achei que... Não. É que daqui a pouco, né, Gisele, a gente vai para outra sala, é isso? Isso, eu vou abduzir vocês daqui a pouco. Mas deixa o Fernando responder primeiro. Depois da banca vai deliberar para... Professor Richard, muito obrigado pela sua presença, bom dia. O senhor é muito importante nesse momento de agora e ao longo da trajetória toda, então é uma honra tê-lo aqui como avaliador e colaborador. Não só nesse momento de agora, mas também no passado, o senhor me ajudou muito a categorizar as coisas, a nomear as coisas apropriadamente. Para mim não é surpresa que essas sejam as suas sugestões e todas acertadíssimas. E eu sinto que um tensionamento nosso de muito tempo, absolutamente amigável e muito didático, é sempre resumido na sua frase, tirar o foco do público e focar na eficiência das campanhas, porque eu sinto que eu sempre tento trazer para o lado do usuário, do público, e você me ajuda nesse caso da tese, por exemplo, reconhecer que eu estou falando do objeto do design e não das pessoas, né? Então, acho que as suas sugestões todas foram acertadíssimas. Agradeço muito a sua leitura tão carinhosa, a sua disposição, e com certeza vou implementá-las. Espero que a gente possa colaborar ainda muito pela frente. Muito obrigado mesmo. Bom, então eu quero agradecer e dizer que realmente a gente tem uma situação muito, muito específica com a da pandemia. Essa pandemia, ela foi terrível, né? Não só alunos com depressão, alunos com problemas de saúde, né? Projetos, né, como o do Fernando, chega lá e tinha tudo detalhado, né? E chega lá e enfrenta um isolamento, que não pode ir a campo, né? Então, realmente, mas de qualquer maneira, tudo que foi colocado vai ser considerado. Eu vou, então, pedir para a Gisele abduzir a gente, né? Nós vamos ser abduzidos agora. Vou fazer. Pode deixar. Fernanda, eu vou pausar aqui o vídeo, tá? E vou pedir para você que quando a gente retorna... Bem lembrado. Obrigado, Fernando. Então, eu vou ler a ata, como ficou, né, depois da deliberação da banca. Às 10 horas do dia 2 de setembro de 2022, né, foi feita, então, essa defesa, com a banca, composta por mim, professora Gisele, professor Richard, professor Serquim, para avaliar em sessão pública a tese de doutorado do aluno Fernando Santos do Almeida, com o título, né? Aí tem o título que está na ata, a evolução da marca Zé Gotinha e o modelo de engajamento do público, um olhar sobre campanhas publicitárias de vacinação. Eu vou colocar uma nota nessa ata, né? mudando o título, né? Para ficar evolução e consolidação afetiva da marca Zé Gotinha nas campanhas publicitárias de vacinação.
né? E, após a apresentação e a arguição ao candidato, a banca resolveu que o trabalho está aprovado, com alterações, com um prazo de 60 dias para entrega da versão final, né? Então, nós temos um novo doutor, né? Parabéns aí ao nosso Fernando. Nós vamos dar de presente para ele o bonequinho do Zé Gotinha. Mas não pode confundir com o bonequinho do Posto Esso. Sabe o que eu tinha aparecido, né? Aliás, porque é genial o Zé Gotinha, né? Um design, acho um dos designs mais fantásticos, né, que foram feitos, né, em termos de personagem. Né? Fernando, meus parabéns, meu amigo. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, professor Fialho, também. Prazer estar com colegas. Professor Richard, professor Luiz Carlos. Prazer. Então, se alguém mais quiser falar alguma coisa, alguém da família, né, quiser pegar o microfone, falar levar uma mensagem aqui para o Fernando, né? Enquanto vocês estiveram fora, teve gente da plateia que ligou o microfone e começou a falar. Ai, que bom. É isso aí. Tá lá, a Nai já falou, mandou parabéns, né? Então, eu acho que é isso, né? Eu vou colocar a ata para vocês assinarem, né? Mandar lá pelo assina a UFSC, né? É isso aí, né, gente? Então, isso aí. Agora é festa. Eu tenho que marcar a festa, Fernando. Tem que convidar a banca para uma festa, né? Faz um print aí, Fernando. Não, porque as defesas da Gisele, por exemplo, né? Eu recebo bombom, recebo bala, né? E acho que não mudou nada para ninguém, né? Os alunos da... É isso aí. Falou, gente. Gisele. Obrigada. Fernando, Tá? Fialho,